passando por cima da decisão do INSS, garantindo seu dinheiro. É isso mesmo, o vídeo de hoje você vai entender essa situação. Vocês que ficaram interessados, é claro. Mas, por favor, não se esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para ajudar outras pessoas. Se ainda não fomos apresentados, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia nessa sexta-feira, hoje 4 de junho de 2021. Não é inscrito? Aproveita essa oportunidade, eu convido você para se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais informações e dicas que eu costumo trazer todos os dias, ficar por dentro das explicações de cada matéria que eu publico nesse canal. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos, forte abraço a todos que acompanham os vídeos, compartilham para ajudar outras pessoas e comentam aqui no canal. Recentemente, julgamentos do Tribunal Regional Federal da Terceira Região mostram que a negativa do benefício por incapacidade do INSS não é o fim da linha para o segurado. Muito pelo contrário, só no mês passado agora, vou trazer para vocês 5 exemplos de decisões da Justiça que pagaram benefícios com base em laudos médicos, perícias e também na renda familiar do trabalhador. Então, vou pedir que você já deixe aquele like, aquele joinha, para que eu possa aqui trazer essas informações para vocês, para que essas informações também possam chegar para outras pessoas aqui no YouTube. Uma idosa com câncer de mama teve o amparo social, é isso mesmo, o BPC-LOAS, concedido após o desembargador federal concluir a gravidade da doença e a idade da trabalhadora que a impedem de concorrer com condições de igualdade no mercado de trabalho, somando aí ao fato aí da sua baixa renda familiar. Então, na justiça as coisas mudam, nós vamos ver mais especificadamente aqui, vou explicar melhor para vocês na sequência. Outra decisão, uma doméstica que teve a aposentadoria por invalidez concedida porque o tribunal julgou o conjunto de suas doenças que incapacitam totalmente para a atividade que sempre desempenhou. No INSS eles não olham o conjunto, muito pelo contrário. Já vou dar uma dica aqui. Levou muita coisa, eles vão sempre no problema que não causa incapacidade e o seu benefício é negado. O olhar do TRF3, do Tribunal Regional Federal, aos direitos sociais, tem nos dado a esperança de que a justiça pode prevalecer sobre esses casos de extrema vulnerabilidade e fragilidade, dando efetividade ao texto constitucional que garante a dignidade da pessoa humana. É o que diz a advogada Adriane Abrante, que é a diretora do Instituto de Direito Previdenciário Brasileiro. Para ter um benefício por incapacidade, por invalidez, que pode ser aí temporário, como um auxílio-doença, ou permanente pelo resto da sua vida, no caso da aposentadoria por invalidez, o segurado precisa passar pela perícia médica do INSS. Advogados que defendem segurados em ações contra o INSS argumentam que, em muitos casos, o perfil de médico generalista dos peritos da Previdência prejudica a avaliação de questões específicas da doença que gerou a incapacidade e isso provoca a negativa dos benefícios. Realmente, todos os médicos generalizam, têm a mesma forma de ver a doença, causando prejuízo na hora de avaliar questões que incapacitam para o trabalho. Muito fica de fora, como por exemplo a idade da pessoa, várias outras doenças que essa pessoa pode ter, nível de escolaridade dessa pessoa, tudo isso fica de fora na análise do médico perito do INSS. Para a advogada Daniela Volpiani, além de buscar reparar falhas na perícia do INSS, os juízes têm cada vez mais reconhecido que a incapacidade ao trabalho vai além da doença, podendo ser determinada aí por baixa escolaridade e outros problemas sociais. Peritos previdenciários discordam da afirmação sobre eventuais falhas ou generalidade das perícias previdenciárias, uma vez que os exames são focados em avaliar se o segurado que pediu o benefício
tem ou não condições de exercer a atividade profissional. De acordo com a Associação Nacional de Médicos Peritos Federais do INSS, da Previdência Social, a perícia médica concede mais da metade, são 70% dos benefícios requisitados, sendo que esse índice pode ser ainda maior nos casos de trabalhadores empregados com carteira profissional assinada. Vamos ver aqui, portanto, 5 decisões do tribunal em maio de 2021 que podem mudar a vida das pessoas. Eu vou explicar para vocês um a um. Vamos lá. O primeiro, uma doméstica com dores, com doenças que impedem o exercício da atividade, da profissão, que teve direito à aposentadoria por invalidez. Essa decisão aqui, da 10ª turma do tribunal, determinou ao INSS pagar aposentadoria por invalidez a uma segurada que realizou 3 cirurgias de deslocamento da retina. A trabalhadora também tinha hérnia de disco lombar, fibromialgia, depressão e asma. Para a desembargadora federal, Lúcia Ursaia, as condições pessoais como idade, grau de instrução e natureza da profissão anulam as chances de retorno da autora da ação ao mercado de trabalho. O tribunal, por unanimidade, ou seja, todos concederam a aposentadoria por invalidez a partir de 17 de junho de 2017, data em que fim aí do auxílio doença da segurada. Então o INSS parou de pagar lá em 18 de junho de 2017 o benefício dessa segurada. A Justiça mandou voltar a pagar desde daquela época, ou seja, vai receber os atrasos e também concedeu a aposentadoria por invalidez, porque avaliou condição social dessa segurada, a idade, grau de instrução e também o quanto é pesado o trabalho da empregada doméstica, que não tem tanto valor aí, analisando. Então muitas pessoas me perguntaram, depressão tem como aposentar? Fibromialgia, problema de coluna? Sim, esse processo prova isso para vocês. Vamos para um segundo exemplo aqui. Esse aqui é um benefício para quem não pagava o INSS, é um benefício assistencial, o amparo social, o benefício assistencial à idosa com câncer de mama. A decisão da desembargadora federal, ou melhor, do desembargador federal, Sérgio Nascimento, da 10ª turma do tribunal, diz que a gravidade da doença e a idade são impeditivos para que a autora da ação concorra em condições de igualdade no mercado de trabalho. O laudo médico atestou que a mulher apresentava incapacidade total para o trabalho até estabilizar a doença, pois as formas de tratamento não acabaram. O estudo social mostrou ainda que a trabalhadora mora com a mãe e 2 irmãos. Nenhum membro da família exerce atividade profissional devido a problemas de saúde. A renda familiar é composta de 2 salários mínimos referentes à pensão por morte e uma aposentadoria rural. O desembargador federal condenou o INSS a implantar o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, a partir de 15 de abril de 2021, data em que foi dada a decisão. Então aqui não teve atrasados, mandou a pagar a partir da data. Até abro um parecer aqui, às vezes tem pessoas que perguntam, mas e os meus atrasados? Nem todas as ações dão direito a parcelas em atraso. Algumas delas, você entra, perde, o advogado recorre, ganha lá no tribunal, que tem uma visão diferente, mas manda pagar a partir da data da decisão. Então, se demorar para chegar, atrasado só a partir da data da decisão. Não de quando você entrou com a ação, não de quando você pediu no INSS. Então, cuidado aí na hora de reclamar se tem atrasados ou não, porque não é o seu advogado que define. E muito menos, às vezes, o juiz. Pode ser lá o tribunal, desembargadores federais. Terceiro exemplo aqui, de pessoas que conseguiram na justiça auxílio-doença para a segurada que é índia e tem hérnia de umbigo. A 9ª turma do tribunal concluiu que a segurada está impossibilitada de desempenhar atividade que garanta a sua subsistência. Nesse caso aqui, então, portanto, o magistrado, o tribunal considerou ser grave o pós-operatório tardio da hérnia umbilical, com
o reaparecimento da doença, o pedido aí da nova cirurgia. Os magistrados julgaram inviável fixar um prazo para o fim do benefício, uma vez que não há data prevista para a nova cirurgia da segurada. Então, para você ver, uma indígena tinha direito a um benefício, no caso aqui, por ser trabalhador especial, não tem condições, não tinha o registro, mas mesmo assim conseguiu o auxílio-doença sem data para acabar, porque não tinha data para sua cirurgia. Com certeza o INSS administrativamente vai chamar essa segurada no futuro, daqui a 2 anos, por exemplo, para colocar se ela ainda, a situação dela atual, se ela já fez a cirurgia, se recuperou condições de voltar ao trabalho. Aqui eu abro outro parecer antes de chegar no nosso quarto exemplo aqui de pessoas que perderam no INSS, mas ganharam na justiça, ou seja, a justiça passando por cima das decisões do INSS. Nesse exemplo que eu dei da Índia, que fez a cirurgia, está aguardando, nós vemos aqui que nem sempre, veja bem, nem sempre o juiz dá aposentadoria por invalidez. A todas as decisões da justiça, mesmo se fosse um benefício permanente, sim, eles passam por revisão do INSS. É que as pessoas falam assim, o meu benefício é da justiça, então eu não corro risco de perder? Sim, todos têm que passar por avaliação periódica, independente de ser da justiça, independente de ser do INSS, porque se você ganhou na justiça por uma ordem judicial que obrigou o INSS a pagar, a partir daquele momento, quem administra, quem avalia, quem faz revisões é o INSS. Então, sim, quem ganhou na justiça também tem avaliação do INSS. Chegando aqui para o penúltimo, quarto exemplo, a trabalhadora, dona de propriedade rural, que conseguiu o auxílio-doença. A 7ª turma do tribunal concedeu o auxílio-doença a uma mulher que realizava atividades rurais em sua propriedade, como o plantio e colheita e cuidado de animais. O exame médico constatou que a autora apresenta hipotireoidismo, doença degenerativa, leve, e também tem problema aí de degeneração leve na coluna vertebral e síndrome do túnel do carpo à esquerda, que é um problema no punho, né? Então tinha o problema do hipertireoidismo, a doença degenerativa, apesar de leve, mas uma doença degenerativa na coluna, que é algo comum com a idade avançada, e a síndrome do túnel do carpo. Os problemas de saúde determinam incapacidade parcial para atividades profissionais em geral. Não deu uma aposentadoria por invalidez, mas ela recebe o auxílio-doença por ordem da Justiça e vai sendo avaliada pelo INSS, e se for o caso de não haver recuperação no futuro, é lógico, pode ser encaminhada para uma aposentadoria por invalidez. Chegando aqui para o último, mas não menos importante, resultado de pessoa que perdeu no INSS, mostrando que na Justiça você tem grandes chances de conseguir. E esses 5 exemplos aqui que eu estou trazendo, as pessoas perderam também na Justiça, tá? O que acontece? Por que foi para o tribunal? Em geral, você perde no INSS, entra na Justiça. Se o INSS deu negativo, a Justiça também negar em primeira instância, você tem direito de recorrer. Se houver uma chance, o seu advogado vai recorrer no tribunal, e como nós vimos aqui, todos eles ganharam. Então, não se preocupe se você perdeu em primeira instância. Quinto e último exemplo, também um amparo social, BPC-LOAS, benefício de prestação continuada para quem não pagou aí, para segurado com cálculos renais, mostrando que não é só a deficiência da pessoa com deficiência idosa. Qualquer pessoa que tenha uma doença, um impedimento de trabalhar por mais de 2 anos, pode e não tem condição de pagar o INSS, não tem condição de se sustentar ou da sua família prover o sustento, pode ter um benefício assistencial. A decisão do desembargador federal Sérgio Nascimento, da 10ª turma, determinou ao INSS conceder o benefício de prestação continuada, BPC, a um portador de cálculos renais. O homem já sofreu mais de 15 internações para facilitar a saída das pedras. Para o magistrado, ficou comprovado que o autor não possui meios de subsistência. Ele diz também que o segurado apresenta impedimentos de longo prazo que impedem da sua participação na sociedade em igualdade de condições com outras pessoas no trabalho e no cotidiano. O estudo social demonstrou que o homem vive em situação de vulnerabilidade. O núcleo familiar formado por ele
sua mãe e um sobrinho que moram em imóvel alugado. Os rendimentos são do trabalho da mãe e do Bolsa Família, mas são insuficientes para suprir as necessidades básicas. O desembargador federal condenou o INSS a conceder, portanto, o BPC a partir de 11 de maio de 2021. O benefício deverá ser revisto aí a cada 2 anos. Como eu disse anteriormente, benefício revisto a cada 2 anos, mesmo com decisão da Justiça. E também, nesse caso aqui, não tem atrasados. Tá? Quando você deve entrar com a ação na Justiça? Especialistas recomendam recorrer direto à Justiça após a negativa inicial do INSS, sem ir ao Conselho de Recursos do INSS, pois, em geral, eles não refazem os exames médicos. O setor encaminha a decisão da agência para um perito administrativo que raramente discorda do seu outro amigo perito. Na Justiça, o segurado vai passar por uma nova perícia que tende a ser feita por um médico especialista naquele problema de saúde informado. Vantagens de ir para a Justiça. O INSS, para ter aí o benefício lá no INSS, que pode ser temporário ou permanente, o segurado precisa passar pelo perito médico do INSS. O problema é que esse profissional, esse perito do INSS, não é necessariamente um especialista na sua patologia, na sua doença, no seu problema de saúde, aquele que levou o trabalhador, e pode acabar negando aí o seu benefício. Na Justiça, o médico indicado pelo juiz tem que ser um especialista, né? Ou alguém que tenha capacitação profissional para ver se realmente você tem aquele problema de saúde ou não. Onde você deve ir? Olha, no Juizado Federal, Juizado Especial, recebe ações como a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença, no valor de até 60 salários mínimos. Quem sabe fazer esse valor aí? Um advogado. Então, necessariamente, você vai precisar de um profissional. Na Vara Federal, os pedidos com valor que ultrapassam os 60 salários mínimos, hoje R$66 mil, são julgados na Vara Previdenciária. Para esse tipo de processo, é obrigatório ter advogado para iniciar a ação. Na Justiça Comum Estadual, é responsável por analisar pedidos de auxílio-doença acidentários, assim como aposentadorias por acidente de trabalho. Então, portanto, hoje tudo na Justiça Federal. Apenas o que for originário de acidente de trabalho, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, é que é de responsabilidade da Justiça Estadual. INSS negou, não vá fazer recurso dentro do INSS. Portanto, passando por cima da decisão do INSS, para garantir o seu dinheiro, procure um advogado, entre com uma ação na Justiça. Deixe seu comentário, espero que você tenha gostado desses exemplos que eu dei aqui, de decisões agora, de maio de 2021, decisões recentes da Justiça. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Mais uma vez, quero agradecer a todos que me fazem companhia todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa sexta-feira, hoje 4 de junho de 2021. Daqui a pouquinho eu volto. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.